Escolher e manter uma equipe de colaboradores alinhados é essencial para o sucesso de qualquer empresa. Lembre-se de que escolher e manter uma equipe de colaboradores alinhados é um processo contínuo. É importante estar sempre atento às necessidades da equipe e buscar constantemente formas de motivar e engajar os colaboradores. Nossa entrevista de hoje é com o Victor Matos, da JCV Shop, para falar melhor sobre esse assunto. E eu já recebo aqui o Victor, da JCV Shop. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kellen. Obrigado mais uma vez por poder estar aqui contigo e a gente estar conversando bastante. A gente que agradece, né? E o assunto de hoje, como eu já fiz na introdução ali, a gente vai falar de equipe, colaboradores. E eu já gostaria que compartilhasse com a gente quais são os valores e a cultura da empresa JCV. Então, Kellen, desde quando eu decidi ter um negócio, eu sabia que em algum momento eu iria precisar de pessoas, né? E eu sempre fui muito movido a sonhos, aos meus sonhos, em especial. E quando eu pensei não necessariamente só pensei, né? Teve a necessidade de fato de precisar de pessoas. Chega um momento que numa alavanca de crescimento, se você achar que é autossuficiente e que não precisa de mais ninguém, de fato você vai estagnar. E eu comecei a recrutar pessoas para a JCV. O primeiro caso foi o Marcelo, que inclusive é meu sobrinho, mas não necessariamente por ser de sangue e ser familiar, né, que ele tem, dentro de uma hierarquia, ele tem vantagens. Inclusive, ele é a pessoa... tem os seus valores, com certeza, para estar com você, né? Com certeza. Ele é cobrado tanto quanto. Porque eu nunca quero deixar transparecer que ele, por ser do meu sangue, ele tem vantagens referente a alguém. Mas não necessariamente isso. Graças a esse controle, não precisei, de fato, ter esse problema, mas é uma pessoa que entrega muito. E acabei apostando nele como pessoa e como profissional e tenho um sucesso hoje como meu braço direito, como uma pessoa que vive o sonho da JCV comigo. E por que eu digo sonho? Quando isso, né, falando da cultura Victor relacionado a gestor de um negócio, de uma empresa, né, pode ter pessoas que não pensem como eu. Quando eu penso em pessoas junto comigo e numa entrevista de entrada ou qualquer conversa que a gente vá trazer esse colaborador para dentro da empresa, eu falo muito sobre os sonhos da JCV. Muito importante, né? Onde que a JCV quer estar, o que ela quer fazer. Antes de a segunda loja abrir, todos sabiam internamente que a segunda loja ia abrir em algum momento. Por quê? Porque era um sonho da JCV. Já estava... Exato. E quando esse colaborador entra, eu tento entender quais são as ambições dele. Eu tento entender quais são os sonhos dele. O meu objetivo de ter uma pessoa no time da JCV não é só para ter um colaborador a mais, pagar um salário a mais e fazer essa pessoa trabalhar 8 horas por dia ou quantas horas for a carga horária dela e ela ir embora. O objetivo é que, através da JCV, a JCV possa ser um trampolim para a evolução desde pessoal e principalmente profissional e até na última, de realização de sonhos. Então, hoje, dentro da nossa cultura, tem uma frase que a gente repete internamente que é: viva os sonhos da JCV, que a JCV vai viver os seus sonhos. Então, isso. Quando eu converso com gestores, eu sempre falo: faça o seu colaborador viver os seus sonhos mais vivos dele. Entenda o que ele quer. Saiba onde esse cara quer estar daqui a um ano. Saiba para onde que ele quer viajar, talvez. E ajude ele a realizar esse sonho. Ter essa conexão, né? Exato. Faz parte e é muito importante. É importante demais. E quando o Victor vai fazer a entrevista com um novo colaborador para entrar na equipe, o que essa pessoa, esse novo membro que vai fazer parte da equipe precisa ter de competência para fazer parte do time? Uma das coisas que eu mais valorizo é lealdade. Por que lealdade? Quando uma pessoa está com você, ela tem que estar com você. E quando a gente pensa em um colaborador, é um colaborador que não vai deixar de viver o seu sonho por míseros R$100 a mais que ele recebeu numa outra proposta em uma empresa próxima. Isso é importante pra caramba. Acontece. E principalmente proatividade. Hoje, dentro da JCV, teve vários profissionais que iniciaram dentro da empresa para fazer uma tarefa.
A Kellen foi contratada para entrevistar pessoas. Só que durante o período da Kellen dentro da JCV, a Kellen foi percebendo que ela poderia fazer mais algumas coisas. E ela chegou a cargos mais altos, inclusive sendo mais remunerada, ganhando mais dinheiro, obviamente por isso, sendo mais reconhecida, porque ela viu oportunidades. E quando eu tento conhecer uma pessoa para ela poder estar junto conosco, o objetivo é sempre saber isso. Se é uma pessoa que ela gosta da monotonia, de fazer... Sou pago para fazer isso e vim para fazer isso. Só faz aquilo, né? Não, comigo não serve, sabe? Eu sei que se hoje eu ligar para qualquer colaborador hoje da JCV e falar, cara, ó, a gente está indo para um evento agora e a gente vai ficar lá até 10 horas da noite. Todo mundo vai. Pode contar. Todo mundo vai. Porque... a não ser que tenha alguma coisa que já está muito bem programada e que não vai poder. Mas hoje todo mundo vive o sonho da JCV. Então, é por isso que a gente tem uma equipe tão engajada, tão profissional, tão unida, a ponto de fazer o que for preciso, porque sabe que vai ser reconhecido, sabe? Isso é muito bacana para o dono da empresa, o empresário, o empreendedor, saber que pode contar, né? E, consequentemente, a empresa foi crescendo. E aí, como é que foi aparecendo as pessoas? Veio um, veio dois para o time? Como é que funcionou? Conta a história pra gente. Eu comecei sozinho quando abriu a primeira loja, né? Era sozinho? Sozinho, literalmente sozinho. Acabei contratando na época 2 meninas por uma empresa que eu contratei para fazer o recrutamento. Bem dizer, eles que contrataram. No final das contas, achei que não foi válido eu ter usado desse artifício, mas foi uma experiência. Experiência, né? Que, inclusive, eu precisei me profissionalizar para isso. Por que profissionalizar, Kelly? Antes era tudo Vitor. O Vitor que fazia o financeiro, o Vitor que vendia, o Vitor que administrava, o Vitor que pagava a conta. E aí chega uma hora que não... Exato. E eu, então, o meu maior desafio foi administrar e cuidar de pessoas. E aí, conforme essas pessoas foram entrando, eu tive que delegar. E sabe quando você tem um filho e você não quer que ninguém cuide além de você? Você tem que passar por cima disso às vezes, cara. E uma das últimas coisas que eu fui abrir mão foi o financeiro. Hoje, por incrível que pareça, eu sou uma das pessoas que menos mexe no dinheiro da JCV. Por quê? Conseguiu dividir as tarefas. Exato, porque tem pessoas lá que eu não só confio, porque, inclusive, eu já fiz parte de um treinamento que o cara falava o seguinte, o mundo financeiro dentro de uma empresa não é confiança, é conferência. Ou seja, com esse setor a gente tem reuniões semanais, que a gente confere o que foi pago, o que foi entrado, enfim, tudo relacionado ao mundo financeiro da última semana, projeção do mês e projeção do mês seguinte, para que a gente possa ter organização e principalmente controle, para que não deixe o caixa a perca ou qualquer coisa parecida. Controle, então, alinhamento, né? Exato. E aí foi entrando pessoas assim, né? Voltando para tua pergunta, foi entrando devagarinho, foi entrando um para cá. Pô, cara, esse setor aqui acho que tá precisando de mais uma pessoa. Porque às vezes quem olha, só vou te interromper um pouquinho, acho que a JCV já veio com essa equipe toda, mas foi construída e bem construidinha, né? Exatamente, cara, devagar, com treinamento, com muito acompanhamento. Teve um colaborador nosso, eu sempre fui muito de apostar nas pessoas e não no profissional. Ótimo. Como a gente estava conversando até antes de iniciar, o CNPJ não vai existir sem o CPF. A empresa não vai rodar sem CPFs ali, fazendo ela rodar. E teve um colaborador que a gente apostou e durante os 6 primeiros meses ele, por mais que se treinasse, por mais que ajudasse, por mais que conversasse, ele estava bem fraco. E a tua empresa oferece treinamento? Sim. Com que frequência? Semanal e mensal. Mensal. Hoje teu time está com quantos? Hoje nós somos em 9 pessoas. 9 pessoas. E vocês fazem reunião semanal, mensal? Então, por setor semanal, e aí eu pego com o marketing toda semana, com o financeiro toda semana, porque daí eu não preciso alocar todo mundo nessa reunião, sabe? Porque agora também temos lojas... Isso, eu sou o único que acabo estando em todas, mas eu deixo setores rodando enquanto eu tiro um setor para fazer uma reunião. Certo. E com a equipe uma vez por mês. Aí realmente é parar, próxima segunda-feira,
a gente tem uma reunião de equipe. Ou seja, eu vou fechar a loja um pouco mais cedo. E aí a equipe também está preparada nesse segmento, né? Já está na agenda de todo mundo e todo mundo já sabe que vai ter uma reunião junto com o treinamento. E apresento novidades, a gente sempre está informando tudo para eles do que está acontecendo. Porque, afinal de contas, aquele colaborador sempre vai ficar próximo do gestor, do empresário. E é bacana, né? A gente estava conversando nos bastidores a importância. Um acaba sabendo da vida do outro. Claro que em off ninguém compartilha, mas é importante, né? É importante, Kelly. É importante a gente cuidar da pessoa, sabe? Saber que cada um tem suas dores, suas ambições, seus desejos, estruturas familiares diferentes, né? Histórias diferentes. Então, lidar com tudo isso é o maior desafio. Assim. E para mim, está sendo uma escola... Porque eu nunca precisei passar por isso. Eu nunca precisei lidar com pessoas. Como eu te falei já anteriormente, era eu que resolvia tudo. Então, quando eu comecei a lidar com uma menina de 20, uma menina de quase 30, ou seja, a gente já tá falando de uma geração quase diferente, um menino de 18, 19, um menino de 30, outro homem de 30, uma que engravidou. Situações... Um que cresceu sem a figura do pai, outro que cresceu sem a figura da mãe, sabe? E aí a gente começa a ouvir as histórias, entender que cada pessoa responde de uma maneira diferente. Na entrada da JCV, a gente costuma até fazer um teste comportamental que essa pessoa responde, que é bem legal, porque assim você consegue, através desse teste, por exemplo... A gente conseguiu ver de uma pessoa que ela gostava de receber reconhecimento através de mimos e a outra gostava de toque físico. E depois que a gente fez esse teste e a gente realmente parou para analisar, essa pessoa do toque físico, quando eu chegava na loja, ela chegava, me abraçava e me beijava. E não era mulher, tá? Era homem. Ou seja, toque físico, ele gostava de ter esse reconhecimento, isso de ter era essa importante, aproximação. né? Exato, para ele. E para mim, às vezes, passava despercebido. É verdade. É difícil falar isso numa proporção de grandes empresas, mas enquanto eu puder estar tendo esse controle, enquanto eu puder estar próximo, eu vou estar próximo. E aí, o brasileiro, ele passa a maior parte do dia no trabalho. Justo. Então, tem que estar motivado, tem que fazer o que gosta e tem que ter uma relação boa, né? Com certeza, com certeza. Desde... a gente, ali na JCV, na matriz aqui de Araranguá, a gente... pegou uma sala do lado da nossa agora e o nosso objetivo é criar um espaço confortável para que eles possam, um pouco mais confortável, né? Para que eles possam até durante o seu dia tomar um café com mais conforto, ter qualidade durante o dia. Para o setor de marketing, a gente está estudando trabalhos híbridos. Pós-pandemia, isso cresceu muito no mundo. Então... a gente está sempre se preocupando em trazer inovações, não ser engessado. Adaptar sempre fazer melhor, né? Tá aberto para poder... tudo que eles nos passarem também ouvir. E se a gente vê que dentro da estrutura tem como ser trabalhado e colocado em prática, a gente vai fazer. Porque não tem como tudo que eu falar ser lei, sendo que... o que eles querem, talvez, são outras coisas. Tem que ser flexível também, né? Exato. Em relação ao time, assim, falando em equipe, como é que faz a união dessa equipe? Como é que tu administra isso? Para ninguém ser rival de ninguém, todo mundo se dá bem, trabalhar em equipe. Cara, é legal, é legal de certa forma. Vamos falar do comercial, né? Comercial é a ponta ali que vende. Hoje nós temos 5 pessoas vendendo, dessas 9. E sempre tem brincadeira num grupo de WhatsApp que vendi aqui, o outro vendeu lá. O time daqui agora tá passando o time de lá, sabe? E essa rixa saudável... Rixa saudável, isso é bem bacana. Óbvio, saudável. Se torna uma empresa mais competitiva, porque o meu objetivo com isso é ter reconhecimento, cara, sabe? Na estrutura de planejamento para 2024, a gente veio planejando... Por que eu gosto de falar sobre organização, né? A gente planejou todo o nosso 2024, tudo que a gente vai produzir de marketing. Tem esse já está tudo planejado. Está tudo pronto. O que se chama de linha editorial, né? Está tudo pronto. E um planejamento de comercial e vendas, o que a gente fez? A gente criou
eu posso falar sobre isso porque é mais complexo, né? Mas a gente criou uma espécie de comissionamento por semana consecutiva que esse meu colaborador produzir. Então, se ele não quebrar a consecutividade dele, ao final do ano, esse cara ganha uma viagem para 2 pessoas com tudo pago e tudo, sabe? Não é uma meta extremamente impossível, mas, porém, para chegar nessa meta máxima é desafiadora. Durante ela, vai tendo recompensas proporcionais. Que legal. Exato. O objetivo é que eu possa manter esse colaborador motivado desde... E todos podem, né? E todos podem. Então, de fato, é pensar em tudo que eu posso fazer para fazer meu time prosperar, mas através de treinamentos, através de reuniões, através de possíveis insights que eu venha trazer para eles, trabalhar o comportamento deles para aquilo que eles querem realizar. A gente fez um treinamento de final de ano, levando para 2024, que concorda comigo, Kellen, que todo mundo entra... Inclusive, eu estava lendo essa matéria essa semana, dizendo o seguinte, que até 1/3 de janeiro, ou seja, né, passando ali 3 semanas do mês de janeiro, as pessoas já reduzem as metas que elas colocaram para elas em 2024 em até 80%. Ou seja, cara, você não conseguiu vencer um mês, sabe? Uhum. Você não conseguiu vencer um mês daquilo que você queria. E faz diferença. Muita, mas muita. Porque depois você culpa quem? Você vai culpar o mundo inteiro, menos você mesmo. Exato. E nesse treinamento que eu fiz com eles em dezembro, era sobre isso. A gente sentou todo mundo com um quadro, colocou uma estrutura do que a Kellen queria, do que o Victor queria, do que o fulano queria, para um ano. Uma coisa só. O resto eu pedi para eles anotarem e guardarem para eles. E o que a gente colocou? Eu perguntei para cada um qual tipo de comportamento eles achavam que seria importante eles terem para poder realizar aquilo que eles queriam, que eles desejaram abrir para todo mundo. Ou seja, tinha um que queria, melhorar a vida espiritual dele. Bem, nada profissional, tá? Eu deixei um negócio totalmente aberto. Como é importante, né? Exato, totalmente aberto. E aí foi perguntado para ele, o que tu acha que tu precisa fazer? Ele deu a resposta dele, né? Eu não vou abrir aqui. Uhum. E aí, com isso, cara, gerou para todo mundo que tava ali, porque a gente tava em 8, né? Não tinha 9, porque o 9 entrou agora. A gente tava em 8, foram 8 assuntos diferentes, que saiu ideia para todo mundo, que ajudou todo mundo. Eu tava direcionando, mas inclusive muita coisa me ajudou. Porque a gente percebe que às vezes o que é tão fácil pro outro fazer, para mim é difícil. E tá tudo bem, né? Nós somos humanos, não tem problema isso. Mas com a tua experiência, talvez eu consigo... Opa, esse detalhezinho aqui eu acho que eu consigo ajustar com o que a Kellen acabou de me falar. E foi muito legal isso. Porque a gente falou sobre comportamento. Ou seja, se eu quero ter um salário de R$5.000 por mês, quais são os comportamentos que eu preciso ter para chegar nessa meta de salário? Não é o que eu preciso vender. O que eu preciso vender é a mesma coisa, talvez. Mas quais são os comportamentos que eu preciso ser diferente para poder chegar onde eu quero chegar no final do meu mês com essa remuneração que eu estou colocando como meta? Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de cuidado com si mesmo acaba sendo muito importante. E aí eu acabo trazendo isso para eles às vezes. Desde cuidar da saúde até, enfim, tudo que a gente possa trazer para um mundo de performance. Quando eu falo performance, não é literalmente usar o corpo para executar uma atividade, né? A performance de trabalho pode ser tão exaustiva quanto tu fazer uma atividade física, né? Se tu tá em um trabalho que te consome, se tu tá em um trabalho que te deixa estressado, isso vai pesar, inclusive, na tua saúde, fisiologicamente falando, né? Então, quando a gente conversa sobre esses detalhes, é para que a gente possa otimizar e ter a melhor experiência possível durante o período que a gente está junto. Que legal. É mais ou menos isso. E eu gostaria agora que tu deixasse uma dica de sucesso que tu faz com a tua equipe, para os gestores, empresários que estão nos assistindo, o que o Victor faz de diferente, que fez, só uma coisinha, não precisa contar tudo aqui, né, que deu certo, e também na sequência deixar uma mensagem para os colaboradores, os teus, ou em geral a todos aqueles que fazem uma função
diferente? O que tem que fazer para ser bom dentro de uma empresa, de uma equipe? Vamos lá, para os gestores e empresários, tentem sempre pensar nas pessoas que estão com vocês, além dos interesses próprios empresariais. É muito importante, a gente sabe disso, né? Iniciando o mês, a gente precisa pagar todos os prolabores e a gente tem que honrar isso. Mas, além de só honrar isso, a gente pode honrar esses colaboradores de outras maneiras, inclusive conhecendo um pouquinho mais eles. Eu li um livro que dizia o seguinte: quem multiplica talentos gera riqueza. E isso foi uma coisa que eu já vinha fazendo e eu falei, cara, eu faço isso. Só que realmente era um livro de um autor muito famoso, brasileiro inclusive, que eu falei, opa, que legal, cara, eu já faço isso. Porque hoje, como eu citei para ti, quando eu tenho um colaborador dentro da JCV, eu não tento engessar ele para ele só fazer o que ele quer. Só fazer o que ele foi contratado. Eu deixo ele viajar. Se ele pensa que ele pode fazer outra coisa, a gente vai testar. Se vê que não, fala, não, amigo, vem cá, volta aqui e foca onde tu tava. Mas se vê que ele tá dando resultado, deixa fluir, deixa voar. Por quê? Aí é onde agora eu vou chegar nos colaboradores. Você, colaborador que está dentro de uma empresa, não chegue às 8 e saia às 18 só cumprindo sua tabela. Você, por mais que você trabalhe para uma empresa, você trabalha... Antes de trabalhar para uma empresa, você trabalha para você mesmo. Para realizar seus sonhos, para realizar suas metas, para realizar tudo aquilo que você almeja para você, para sua família e para o seu futuro. Ou seja, quando eu me profissionalizo, falando como colaborador agora nesse momento, quando eu me profissionalizo, quando eu estudo, quando eu subo de degrau, inclusive, né, sem usar ninguém como escada, eu estou fazendo isso para mim mesmo, para depois fazer para a empresa. Por quê? Se um dia, por qualquer ventura, eu acabar saindo dessa empresa, eu vou estar no mercado de trabalho muito mais valorizado. Ou seja, todo aquele estudo, todo aquele esforço, todo aquele know-how que você adquiriu, horas a mais trabalhando sem reconhecimento, né? Porque lembrando, você está falando para você mesmo, talvez não onde você está você possa ser reconhecido, mas em outro lugar você será. Então, gestor, esteja próximo do seu colaborador, conheça ele, entenda os sonhos dele, faça ele viver os seus, mas viva os dele também. E colaborador, não entregue só o que você foi contratado para fazer. Pense que tudo que você está fazendo a mais não justamente é só para a empresa, mas sim para você mesmo. Sensacional. E para finalizar, meu time da JCV é o melhor time que tem. Eu tenho hoje as melhores pessoas comigo, profissionais que inclusive estão em ascensão, porque lembrando, eu não aposto em profissionais, eu aposto em pessoas. Então, desde que pessoas entraram para dentro da JCV, eles não tinham todo o know-how que se precisava para fazer aquela atividade, mas adquiriram esse conhecimento durante esse período. Por quê? Porque antes de contratar um profissional, a gente contratou uma pessoa. E por isso que eu acredito que está dando certo e que vai dar certo cada vez mais. E por último, não menos importante, faz aquele convite para quem não conhece ainda a JCV. A JCV Shop tem 2 lojas hoje aqui na região sul de Santa Catarina, uma em Araranguá, outra em Sombrio. Em Araranguá fica bem no centro e em Sombrio no outlet japonês. Somos especializados em várias marcas do mundo eletrônico, aí, desde Apple até drones. E o nosso objetivo é o que o nosso slogan diz, entregar o mundo nas suas mãos. Não só através dos produtos, mas através da experiência que a gente entrega com os nossos serviços, principalmente. Então venha nos conhecer que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ficou muito bom. Muito obrigada pela tua companhia, obrigado, tua participação. Kelly. Nos encontramos no próximo mês, isso? Em breve. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.